Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do nosso estudo da semana, né, de português. Então, aqui na segunda-feira nós tivemos a página 108 do livro de português, né? Estudamos gramática. E nós estudamos o que em gramática? Os artigos definidos e indefinidos, não é isso? Então, aqui começou com uma fábula, né, do Ésopo. E pediu para completar com artigo, né? O, a, os, as, uma, uns, umas, né? Vocês certamente fizeram esse exercício, né? Aí depois pede aqui, agora complete os espaços com na fábula com as palavras da esquerda para a direita do quadro abaixo. Exatamente o que a tia falou. O, a, os, as, uma, uns, umas. A palavra que você escreveu no texto, as palavrinhas que vocês completaram, chamam-se artigos, tá? E ligam a um substantivo. O que é substantivo? O que dá um nome para algo, né? O artigo indica um determinado substantivo. Se eu vou falar mesa, eu vou ver o que vai combinar com o substantivo mesa. Será que eu posso falar... deixei um livro em cima do mesa? Não, né? É a mesa. Então, vocês têm que ver se o artigo combina. Raposa, qual artigo que vai combinar? O raposa ou a raposa? A raposa. Se eu falar carro, né? Carro é um substantivo e eu vou falar... que o carro é verde, né? Então, eu vou usar aqui artigo. A carro é verde ou o carro é verde? Vamos usar o artigo o, né? Que combina com o substantivo carro, ok? Então, nós temos... Quais são os artigos definidos? O, as. O, os, as. O, a, os, as, ok? São os artigos definidos. E os artigos indefinidos? O artigo indefinido indica um substantivo de modo geral. Quais são esses artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Então, nós vimos que nós temos o artigo acompanha o substantivo e ele pode ser definido ou indefinido. Aí veio aqui um exercício para vocês fazerem na página 109 para treinarem, né? Também na página 110. Aí veio aqui um estudo de ortografia da página 111. Vão acompanhando no livro. Pausa o vídeo e acompanhe no livro, conforme a tia vai falando para a gente recapitular, ok? Observe nas palavras a letra X, representando diferentes sons, né? Os sons do X. Aqui nós temos xarope, mexer, puxar, xícara, abacaxi, enxugar, engraxate e caixote. Essas palavras são palavrinhas com X, com som de CH. Quando eu falo xarope, às vezes pode surgir a dúvida. Xarope é com X ou com CH? Porque o X está com som de CH. Mas, às vezes, o X pode ter som de Z. Então, vamos aqui nessas palavras. Existir, exagero, exemplo, exatamente. Tá vendo que z, né? Mas a gente está escrevendo com X, mas tem o som de Z, tá? Exibição, exercício, exército e exigente. Não dá, ó, na cabecinha. Exigente. Será que é com X ou com Z? É com X, mas tem o som de Z, tá? X com som de S. Existe, tia? Existe. Então, vamos lá. Experiência, exposto, extraordinário, explosão, exposição, explicar, texto
e exclusivo. Se eu falar explicar, vai vir na minha cabecinha explicar. É com X ou é com S? É com X, mas tem som de S. X com som de SS. Ou seja, o X com aquele som mais forte, como se eu estivesse usando 2 S's, tá? Máxima. Não parece que a gente usou 2 S's? Aproximar. Próximo. Máximo. Auxiliar. Trouxe. Olha o sonzinho, como parece que são 2 S, não é reforçado, parece que é um som de S reforçado, parece que eu tenho 2 S's. Auxiliadora e aproximação. São palavrinhas com X, com som de 2 S's. O que mais que a gente tem? X com som de CS, duas letrinhas, 2 consoantes juntas, CS. Que palavras são essas? Táxi. Não parece que eu coloquei um xi, ó. Táxi. Parece que eu coloquei um C e um S, né? Deu a travadinha do C e juntou um S. Táxi. Oxigênio. Maxilar. Reflexo. Anexo. Fixo. Circunflexo. Crucifixo. Parece que eu tenho um C e um S, mas eu escrevo com X. Vamos para a página 112. Aí vem um exercício de fixação. Vocês já devem ter feito, porque isso aqui era tarefa para terça-feira, ok? Vem também outro exercício de fixação na página 113, né? E aí vem na página 114 um conto. Então vamos lá. No trecho do conto A Vida Íntima de Laura, lembra que a gente leu A Vida Íntima de Laura? Vimos que a autora Clarice Lispector, aquela grande autora, muito conhecida e excelente autora e escritora, né? Escreveu sobre a vida da galinha Laura, seus pensamentos, suas ações, seu jeito de ser, né? Você já parou para pensar sobre a vida íntima dos animais? Será que eles pensam? Será que os animais pensam? Às vezes dá a impressão que eles pensam, né, gente? Porque às vezes a gente tem um gatinho em casa e ele faz uma gracinha, a gente fala, nossa, como ele é inteligente. Será que ele pensa? Será que ele sabe o que ele está fazendo? O que será que eles pensam com os seus gostos, desgostos? Quando a gente tem um cachorrinho, um gatinho em casa, a gente percebe que ele gosta de dormir numa certa cadeira, ou ele, quando vê a gente, fica todo feliz, abana o rabinho, né? Pula nas perninhas da gente porque tá feliz. A impressão que a gente tem é sim que eles têm gosto, que eles têm preferências, que eles têm sentimentos. E eu acredito nisso, viu, gente? Eu acredito que os bichinhos têm sentimentos sim. Né? A gente vê bichinho com a carinha triste quando tá sendo judiado, quando deixa de ser alimentado. É um ser criado por Deus, né? Entrando aqui para um segmento, mas... E eu acredito que a gente tem que cuidar bem dos bichinhos, né? Então vamos voltar aqui pro conto para concluir aqui a nossa linha de raciocínio. O que você acha que os animais diriam se conseguissem falar? Vamos pensar aí, vamos usar a criatividade. O desafio agora será escrever um conto sobre a vida, os problemas e os pensamentos de um animal. Crie uma história seguindo as etapas a seguir. Os contos escritos pela turma serão reunidos para formar uma antologia de contos sobre a vida íntima dos animais. Antologia é porque não é uma história verdadeira, né? Os animais não falam, não conversam como nós, né? A conversa deles é entre eles. Mas nós vamos escolher aqui nessa atividade proposta, nós vamos escolher um animalzinho da nossa preferência e vamos seguir aqui as dicas. Dica 1. Decida sobre qual animal será a sua história. Pode ser um animal de estimação, um animal de fazenda, um animal selvagem. Escolheu o seu animal?
Dica 2. Escolha se o seu texto será escrito em primeira ou na terceira pessoa. No conto A Vida Íntima de Laura, a história é contada em terceira pessoa. Não é a Laura que conta, é um narrador, né? Então está sendo escrito por uma terceira pessoa, um observador, que está vendo Laura, está contando sobre Laura. Lembrando que isso é um conto, né? Um conto é porque não é verdadeira história, é uma história imaginária. Vamos imaginar que a galinha está pensando, está falando, né? Então você vai decidir se a sua história será contada na primeira pessoa, se é o próprio personagem que vai contar a história, ou se é na terceira pessoa, ou seja, um narrador. Na terceira dica, pense qual será o nome desse animal e como é a sua personalidade. Como é a vida desse animal? O que ele gosta de fazer? Quem são seus amigos? Então, se eu imaginar que a minha história é sobre um gatinho, que eu gosto muito de gatinho, eu posso contar ele na primeira pessoa, como se fosse o próprio gatinho contando sua história, né? Então, eu vou... Vamos lá, vamos começar essa história. Meu nome é Mimi. Eu moro numa casa muito confortável. A minha dona é uma mulher muito linda, de cabelos louros, encaracolados. Já tem uma idade avançada, gosta de fazer crochê, né? Por aí vai. Então, estou contando como se eu fosse o gatinho. E se eu for o narrador? Vou contar a história de Mimi. Mimi é uma gatinha, muito mansa, carinhosa, mora com sua dona Laura, uma senhora já idosa, mas muito caprichosa, que gosta de fazer crochê. Compreenderam? É assim, gente. Pense qual será o nome desse animal. No caso que a tia deu exemplo, foi Mimi, que nós escolhemos. O animal que escolhi foi o gatinho, né? É um gatinho ou uma gatinha? Uma gatinha, a gatinha Mimi, né? Como é a personalidade de Mimi? Eu falei aqui pra vocês, ela é muito carinhosa, ela é mansa, né? O que ela gosta de fazer? Aí a tia já nem entrou nesse contexto na história, mas isso aí é para vocês criarem a própria história, tá? Pense também as características físicas desse animal. Eu posso falar que Mimi é peludinha, ou eu posso falar que Mimi nasceu sem uma patinha, né? Eu vou dizer as características físicas desse animal. Ou Mimi tem um olho azul, ou Mimi tem um olho verde e um azul. Eu vou dar as características. Como que é esse animalzinho? Eu estou falando de Mimi, a gatinha, né? Planeje o que vai acontecer com um personagem ao longo do conto. E não se esqueça de considerar qual será o espaço e o tempo. Ou seja, onde e quando se passa a história. Quando? Onde? Na casa da dona Laura, né? Que eu estou contando a história da Mimi. E em que tempo se passa isso? Na atualidade ou há tempos atrás, né? Então eu vou escolher o tempo em que está acontecendo essa história. Aí você vai pegar um caderno, no caso eu acredito que já tenham feito essa tarefa, se não fizeram, né? Vão cuidar de fazer para não acumular, né? Vão pegar o caderninho, que tem um monte de caderno aqui em casa, que não vieram buscar ainda. E vai rascunhar essas ideias. O que eu vou fazer primeiro? Qual animal? Gato. Qual vai ser o nome desse animal? Mimi. Quem são os outros personagens? Dona Laura. O que Mimi gosta de fazer? Quem são seus amigos? Qual o nome dos outros personagens? Onde ela vive? Onde ela gosta de dormir? Tudo isso eu vou anotar para fazer um rascunho, para lembrar de fazer isso na hora do meu conto, na hora da minha história, para minha história ficar bem rica, tá? Aí depois que vocês revisarem a ideia de vocês, aí faz o texto, né? Ok? Então, vamos passar aqui para a página 116, que é a de hoje. Observe o formato do texto, ok?
E é possível saber o gênero do texto? Veterinários e voluntários resgatam 36 animais da lama em Brumadinho. Vocês lembram da história de Brumadinho? Brumadinho é uma cidade mineira que aconteceu o rompimento de uma barragem, né, de uma mineradora, e avassalou a cidade toda, destruiu casas, matou pessoas, né, animais. Foi uma história muito triste que o nosso país viveu. E até hoje as pessoas ainda vivem com essas dificuldades, né, do rompimento dessa barragem. Então, nesse formato aqui desse texto, é uma notícia, né? E está falando aqui que essa notícia foi do dia 30 de janeiro de 2019, às 11h24, que foi dada essa notícia aqui, tá bom? E aqui tem o texto, né? Tem o texto e tem o título do texto, que é Veterinários e voluntários resgatam 36 animais da lama em Brumadinho. É possível saber o gênero do texto? Sim ou não? É um conto isso daqui? Foi mentira? Não. Então, eu tenho sim como saber qual o gênero do texto, né? É o que tá falando aqui? É uma notícia, ok? Você já ouviu falar da cidade de Brumadinho? Sabe o que aconteceu em 2019 nesse local em Minas Gerais? Acabamos de comentar aqui. Alguns vão lembrar, outros talvez não lembrem, mas a tia contou um pouco aqui da história e vocês podem pesquisar vídeos no YouTube para se aprofundar mais nessa história aqui, tá? Não é uma exigência, mas se vocês tiverem curiosidade em saber sobre essa notícia, podem pesquisar no YouTube que vão achar muita coisa. O número de animais resgatados com vida em meio à lama que vazou da barragem, mina Córrego do Feijão. Barragem é um substantivo. Qual artigo que pode acompanhar barragem? O, a, os, as. Uma, uns, umas. Como que eu vou combinar com barragem? A barragem, ou as barragens, ou uma barragem, umas barragens. São artigos definidos e indefinidos que podem acompanhar o substantivo barragem. Então, aqui a tia já deu uma ideia. Outra palavra que tem aqui que a gente pode ter como exemplo no total, 30 profissionais, entre médicos veterinários, zootecnistas e voluntários, participam das ações para retirar os animais que estão atolados na cidade mineira. Zootecnistas. Como é que eu posso combinar o substantivo zootecnista com o artigo? Posso usar o artigo definido ou indefinido, né? Zootecnista. Como é que eu posso combinar esse substantivo? A zootecnista, o zootecnista, as zootecnistas ou os zootecnistas. Eu posso usar das duas formas. Posso usar um zootecnista, uns zootecnistas, né? E assim vai. Vamos passar aqui para a página 117 do livro. E o texto continua, né? Ok. E encerra aqui na página 117, tá bom? Assistam a aula sempre que a tia postar, vão pausando o vídeo, vão acompanhando o livro para terem mais proveito, combinado? Um abraço, um beijo da tia, até breve.